Olá! Começa agora o Cine Pódium. Aqui você confere um ranking com os 5 filmes mais votados de acordo com a sua preferência. O tema do Cine Pódium de hoje é homossexualidade. A votação aconteceu na página do nosso programa, que é www.tv.nesp.br/cinepodium. Lá vocês puderam escolher entre 10 opções de filmes. A homossexualidade foi abordada inicialmente no cinema de forma velada, e muitos filmes fizeram história e deixaram registros marcantes, como O Festim Diabólico de Alfred Hitchcock, que foi exibido em 1948, Juventude Transviada em 1955, Ben-Hur de 1959 e Spartacus, que teve até algumas cenas cortadas. Já a década de 70 representou uma revolução para a abordagem sexual no cinema, com dezenas de filmes tratando do assunto de forma mais liberal, a começar por Domingo Maldito, rodado em 1971, que retrata um triângulo amoroso. Essa década também foi marcada por diversos clássicos, como Decameron, O Expresso da Meia-Noite e A Gaiola das Loucas, que rendeu 2 continuações e uma refilmagem americana. Nos anos 80 e 90, o cinema seguiu retratando este tema, mas o ano 2000 ficou marcado pela maturidade alcançada no filme O Segredo de Brokeback Mountain. E para conversar com a gente sobre o tema homossexualidade no cinema, nossa convidada é a professora Larissa Pelúcio. Olá, Larissa, obrigada pela presença, viu? Imagina, prazer. O prazer é nosso. Bom, a Larissa é professora na Unesp e é conhecida por suas pesquisas e estudos na área de gênero e sexualidade. Bom, Larissa, como que a homossexualidade foi abordada no cinema no decorrer dos anos? Então, boa parte você já fez um histórico rapidinho, né? Acho que tem uma dica excelente para quem gosta de cinema e quem se interessa particularmente por esse tema, que é um documentário chamado The Hollywood Closet, ou O Outro Lado de Hollywood, eu acho que é assim a tradução em português. Então, eu acho que esse documentário do qual eu estou falando mostra na verdade, muito mais do que o segredo, mas é como a homossexualidade passa a ser constituída como a contranorma, né? Como o desvio, e não como uma possibilidade de experimento, de experiência, de vivência, de formas de amar, de formas de se relacionar. Num outro momento posterior, que você também chegou a mencionar, anos 40, 50, principalmente logo no segundo pós-guerra, muito marcado pela criminalização. Então, essas são pessoas perigosas, cuidado, né? Então, as cenas que envolviam personagens que não se diziam diretamente homossexuais, né? Essa era, inclusive, uma questão bastante controlada em Hollywood, mas havia uma insinuação e muitas vezes essa insinuação vinha acompanhada de um comportamento mais patológico, mais criminalizável mesmo, né? Que tornavam essas personagens figuras muito ameaçadoras. Bom, a gente falando sobre tudo isso, a mídia ela tem um potencial enorme, né, para formar opinião. A forma com que esses temas são abordados no cinema, você acredita que isso pode quebrar paradigmas da sociedade? Sim, nesse mesmo documentário, uma das atrizes que dá depoimento, ela diz que os atores, as atrizes, os diretores, todas as pessoas que trabalham com cinema, eles são guardiões de sonhos, né? O cinema, assim como hoje a televisão e as imagens, o mundo da mídia, essa sociedade tão imagética que a gente vive e frui hoje em dia, a gente aprende, né? Ela diz, a gente tem uma grande responsabilidade, porque você entra naquele espaço escuro e por 2 horas você vive uma vida que não é sua, você é transportado para uma outra realidade e é claro que você se inspira com aquilo, né? Com aquelas histórias, com aquelas vidas e com aqueles comportamentos. Bom, durante a pesquisa sobre esse tema para realizar esse programa, a gente encontrou muito mais filmes que abordam o tema homossexualidade masculina do que a homossexualidade feminina, o transexual, etc.
Há uma tendência a isso mesmo ou é só uma impressão? Olha, não é uma impressão, isso é fato. E se você for pensar, inclusive, no plano da organização política, do movimento social hoje, tanto fora do Brasil, mas eu tenho mais propriedade para falar do Brasil, a presença de homens, né, homossexuais é muito mais expressiva. Vamos dizer que na virada do 19 para o 20, quando a homossexualidade, chamada então homossexualismo, é muito mais uma patologia, um desvio, né, uma inversão, e portanto é algo tratável, está no plano da psiquiatria, da psicologia, das ciências psi como um todo, mas também está no plano do direito, da justiça, da lei, né, da criminalidade. Essas pessoas são muito mais atingidas, os homens, porque têm vida pública, né, circulam muito mais, são mais vigiados do que as mulheres. Mas as histórias, e isso basta ir em compêndios médicos, em compilações de sanatórios, né, que eram assim que se chamavam aqui mesmo no Brasil, para se ver que a homossexualidade feminina foi tratada com bastante brutalidade também, né, com cauterização do clitóris, com lobotomia, assim como se fez também com homens, mas até mesmo pela construção da sexualidade feminina, sobretudo no final do 19, né, com a medicina social e com a sexologia também, se tem uma mística, que nesse momento não é uma mística, é uma ciência que comprova que por A mais B, né, e hoje a gente já sabe que isso não é fato, que a mulher não teria desejo, não teria o mesmo impulso sexual, então é como se ela não fosse um problema a sua sexualidade. Uma ou outra a gente vê como é que faz, mas os homens, até mesmo pela responsabilidade pública, pela circulação pública, por assumirem cargos públicos, né, foram muito mais vigiados e, claro, se fortaleceram, se uniram em determinados momentos. Isso resulta, por exemplo, na produção cultural. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Larissa. Você vai continuar aqui com a gente, é claro. E no próximo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre a homossexualidade e começar a montar o nosso pódio. Então não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta e no Cine Pódium de hoje o tema é homossexualidade. E quem está aqui para falar sobre o tema é a professora Larissa Pelúcio. Mais uma vez, obrigada, Larissa. Bom, se você quiser saber mais sobre a série de programas Cine Pódium, acesse o nosso site que é www.tv.nesp.br/cinepodium. Agora vamos ver quais foram os filmes mais votados. Com vocês, o quinto colocado no nosso pódio. Abrindo nosso pódio, está em quinto lugar o Madame Satã, lançado em 2006 e dirigido por Karim Ainous. Inspirada em uma história real, Madame Satã retrata a cultura marginal urbana no Rio de Janeiro na década de 30. Lázaro Ramos é João Francisco, homossexual, malandro, presidiário, capoeirista, cozinheiro, pai, negro, pobre e artista transformista que sonha em se tornar um grande astro dos palcos. O filme nos transporta para o cotidiano de João Francisco, seu círculo de amigos e sua intimidade após sair da prisão. É neste contexto que João Francisco irá se transformar no mito Madame Satã, considerado uma das figuras mais emblemáticas do Rio de Janeiro. O filme ganhou 5 prêmios no Grande Prêmio Cinema Brasil para Lázaro Ramos, melhor atriz para Marcela Cartachão, melhor figurino, melhor maquiagem e melhor direção de arte. O diretor Karim Ainous disse a Lázaro que até então tinha feito pequenas aparições no cinema, para atuar sem rede de proteção, se jogar inteiro no papel, e foi o que ele fez. Meus beijos, canto, e o homem que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se esconder.
Bom, Larissa, o João Francisco nasceu 12 anos após a abolição da escravatura, né? Então a gente imagina as dificuldades que ele viveu, o preconceito que ele sofreu, né? É um filme muito intenso, tanto que a classificação indicativa dele é 18 anos. Você acha que esse filme impressiona as pessoas? Eu acho que o nome de Madame Satã já impressiona, né? A gente tem uma intersecção de marcadores sociais da diferença, né? A gente tem classe, a gente tem raça, etnia, sim, a gente tem orientação sexual, a gente tem gênero, e num contexto que você acaba de falar de tensionamento. A gente está constituindo a nação brasileira, a gente está falando ainda da capital do país, né? Do Rio de Janeiro. Então, esse espaço, esse cenário, ele é muito expressivo. Havia da elite, por parte da elite branca, toda uma expectativa também de que nação seria essa. E esse desejo de nação estava muito pautado por um modelo de civilização europeia e que também estava marcado por todo esse cientificismo que passa pelo eugenismo, pelo controle das sexualidades dissidentes, e seria muito inesperado, teria sido um grande fracasso do Karim se esse filme não impressionasse, né? Porque esses elementos todos que eu pincelei aqui para você e para vocês todos, ele está presente no nosso imaginário de nação, né? O cara, como é que pode um homem querer ser mulher, um homem negro, além de ter essa expressão do feminino, ser um malandro. O malandro não é o ícone de um tipo de masculinidade, né? Então, é uma personagem muito complexa, muito marcada por tensões que fazem parte daquilo que a gente entende o que é o Brasil também, daquilo que a gente nega que seja o Brasil. Eu acho o filme de uma crueza, né, o do Karim, porque a gente sabe que tem outro, né, e o desempenho do Lázaro Ramos é notável, não é à toa que ele se lançou, né, nacionalmente depois dessa produção. Mas eu acho que o que marca mesmo nesse filme são reviver na telona os fantasmas da nossa Constituição como nação. Bom, então vamos ver agora quem ficou em quarto lugar. Em quarto lugar está Priscila, a Rainha do Deserto, lançado em 1994 e dirigido por Stephan Elliott. Elas chegaram e fabulosas, conquistaram a todos. Come on, girls. Let's go shopping. As drag queens Anthony, interpretado por Hugo Weaving, Adam, vivido por Guy Pearce, e a transexual Bernadette, interpretada por Terence Stamp, são contratadas para realizar um show em Alice Springs, uma cidade remota localizada no deserto australiano. Batizando seu rodado ônibus de excursão com o nome de Priscila, elas vão para o deserto onde suas aventuras são mais fantásticas do que seus trajes de figurinos. Figurino esse que, aliás, rendeu um Oscar em 1995. Uma comédia dramática e com toques especiais de musical, o filme tem uma boa trilha sonora e vale a pena ser lembrado. Bom, o filme traz drag queens e transexuais de forma bem leve, até engraçada, mas sem perder a seriedade. Você acredita que isso contribuiu para a aceitação do público desse filme? Eu não sei se eu concordo que é delicado e que é mais comédia, né? Porque se você se lembrar, há uma cena em que, eu não vou lembrar absolutamente o nome do ator e nem da personagem, mas ele se monta e vai para um bar. E lá rola uma sedução e depois aqueles caras vão dizer que estavam sendo enganados, né? E tentam linchá-lo fora do bar. Por pouco, isso não vira um fato, não vira um crime, porque o filme também não pretendia caminhar por aí. Mas, em vários momentos, a gente lida com uma carga bastante dramática. Sim. A própria transexual refletindo sobre a sua condição, né? Então, você passa por toda essa transformação que é cirúrgica, mas ela é estético-moral também, né? Então, vários momentos são dramáticos, mas eu acho importante também
que ele tem a trilha, que é sensacional, tem essa estética muito sedutora, que com certeza ajuda, mas eu acho que a gente já estava com essa temática fervilhando. Então, ele pega carona numa discussão que já estava fora das telas. Bom, e você que está em casa, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos revelar os 3 primeiros colocados. O Cine Pódium já volta. Estamos de volta com o Cine Pódium. O tema de hoje é homossexualidade no cinema e a nossa convidada é a Larissa Pelúcio. Bom, e agora nós vamos direto para a 3ª posição. Levando a medalha de bronze está Milk, A Voz da Igualdade, lançado em 2008 e dirigido por Gus Van Sant. Com Champagne e James Franco no elenco, Milk, A Voz da Igualdade conta a história de Harvey Milk e sua luta como ativista gay pelos direitos homossexuais. Milk entra numa intensa batalha política e consegue ser eleito para o quadro de supervisor da cidade de São Francisco em 1977, tornando-se o primeiro gay assumido a alcançar um cargo público de importância nos Estados Unidos. Em 1978, um ano depois, ele foi assassinado por um ex-colega. A excelente atuação de Champagne pode ser conferida em cenas exibidas nos créditos finais, onde se percebe a semelhança entre os trejeitos e no modo de falar entre Chan e o verdadeiro Harvey Milk. Recebeu 2 Oscars nas categorias de melhor ator para Champagne e melhor roteiro adaptado. Larissa, Milk é uma história, né, que retrata uma longa batalha política pelos direitos dos homossexuais nos anos 70, né? Por que Hollywood se propôs a fazer esse filme agora e não antes? Olha, se você pensar que é uma história muito recente, né, e que nesse interregno a gente teve a AIDS, e Hollywood até fez alguns filmes delicados. A gente tem o próprio Filadélfia, sobre a questão homossexual e AIDS, que é um tema bastante espinhoso, se a gente lembrar que a AIDS chega no momento em que se cria um grande pânico moral em torno da doença, inclusive tratando o vírus como se ele fosse um vírus moral, né? E que fosse atingir pessoas específicas, com comportamentos específicos associados à sexualidade. E evidentemente que esse momento, entre os anos 80 e 90, a gente viveu, pelo menos nas sociedades ocidentais, um retrocesso em relação a lutas que vinham sendo batalhadas aí, né, estavam sendo enfrentadas com muito mais altivez, com muito mais resultados, mas que a gente vai ter um retrocesso referente à própria AIDS e à maneira como ela foi tratada pela grande imprensa, mas refletindo muito o discurso que saía dos laboratórios, dos consultórios médicos. Então, vamos dizer que é relativamente compreensível esse silêncio, esse medo, essa paralisia que se abateu sobre a indústria cultural como um todo. Bom, agora a gente vai ver então o nosso segundo colocado, que também rendeu uma grande repercussão. Bom, na segunda posição, ganhando a medalha de prata, temos O Segredo de Brokeback Mountain, lançado em 2005 e dirigido por Ang Lee. O filme conta a história de Jack, vivido por Jake Gyllenhaal, e Ennis, interpretado por Heath Ledger, 2 jovens vaqueiros que se conhecem em 1963 após serem contratados para trabalhar em Brokeback Mountain. Vivendo isolados por semanas, eles se tornam cada vez mais amigos e iniciam um relacionamento amoroso escondido de suas famílias e da sociedade, com medo do preconceito da época. O filme foi banido em Bahamas, na China e nos Emirados Árabes, mas mesmo assim alcançou milhares de pessoas e foi um sucesso na crítica. Foi vencedor do Oscar de melhor direção, melhor roteiro adaptado e da melhor trilha sonora.
Larissa, O Segredo de Brokeback Mountain concorreu ao Oscar de melhor filme, mas perdeu para Crash. Você acha que o preconceito contra homossexuais é mais forte na sociedade? Olha, se ele tivesse perdido para outro filme, mas o Crash é um filme que também traz muitas tensões, né? É bem denso, né? Traz muitas questões que também lidam com os nossos preconceitos e, sobretudo, se tratando da sociedade norte-americana, eu acho que é um filme que impactou muito e o Oscar, a gente sabe, é decidido pelos parâmetros da sociedade local, no caso, norte-americana. Então, acho que a concorrência foi bastante dura. Não acho que tenha sido propriamente a questão da homossexualidade. Mas esse filme, ele também desconstrói, porque você não imagina dois caras que são absolutamente masculinos, né? Que quebra esse estereótipo e essa associação muito mecânica com orientação sexual e o gênero. Então, o cara tem que ser afeminado, feminino, ter algo de mulher, como se isso fosse uma marca da homossexualidade, e não é. Não é. Mas, com certeza, é um grande filme. Bom, agora antes da gente descobrir, né, quem levou o nosso primeiro lugar, vamos relembrar todos os filmes que passaram por aqui hoje. Lina se esconder. Agora o nosso primeiro colocado, campeão do Cine Pódium de hoje. Em primeiro lugar, temos o filme Carandiru, lançado em 2003 e dirigido por Hector Babenco. Carandiru se passa em 1992, quando o médico Drauzio Varela decide realizar uma campanha de prevenção da AIDS nos presídios, incluindo o Carandiru. O filme passa pela vida de vários detentos, empregados do presídio e também de Drauzio Varela. Os personagens que mais nos interessam hoje são Lady Di, vivida por Rodrigo Santoro, e Sem Chance, interpretado por Gero Camilo. Os dois vivem um casal homossexual que conseguem se casar dentro do presídio, superando muitos preconceitos. Aceito. Tem uma bicha aqui, declaro vocês marido e mulher. Larissa, você acha que o filme Carandiru ele consegue explorar bem essa questão da homossexualidade dentro dos presídios? Eu acho que não é bem esse o propósito, né? Acaba aparecendo e eu acho que ele foi trazido de uma maneira bastante pertinente. Acho que o Rodrigo Santoro fez uma interpretação corajosa, enxuta e muito honesta com a personagem Lady Di. Porque, você vê, é legal que o primeiro colocado seja um filme brasileiro e seja um filme que está tratando de travestilidades, né? A personagem travesti. E ali, na verdade, o Sem Chance, ele não está construindo uma relação homossexual, né? Ele está construindo uma relação hétero, porque ele projeta na Lady Di o que ela construiu para a sua vida ali, né? Que é uma vida no feminino, uma vida como mulher, inclusive com estereótipos, né? Sim. Do que seria ser mulher. E uma mulher que é corajosa, é brava, é companheira, né? Porque no momento mais, vamos dizer, intenso do filme, né? Que antecede o massacre, a invasão, eles estão solidários ali, num amor jurado, que humaniza grandemente o casal, né? Então, acho que para uma pessoa que tem uma discussão, um estudo, né, nesse segmento, né, nessa área, eu gosto, acho muito acertada a maneira como foi tratado, porque eu acho realista.
Larissa, muito obrigada pela sua presença é um prazer aqui no nosso programa hoje. Bom, e o nosso programa então chega ao fim e a gente espera que você acompanhe o próximo Cine Pódium, viu? Obrigada a você que votou na nossa página e nos ajudou a montar o programa de hoje. Continue ligado, acompanhando aí o nosso programa e a nossa página na internet. O endereço é www.tv.nesp.br/cinepódium. Até o próximo programa. Tchau!